sexto seminário, eu vou pedir então ao professor César que zone, né, um pouquinho, alguma conversa para o pessoal que está aqui. Bom, sejam todos bem-vindos à abertura desse seminário. Nós, da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, temos feito um esforço tremendo nesses últimos meses, né? Esse discurso dominante sobre as dificuldades que nós teremos, né? Já estamos tendo, né? Em relação a fomento, apoio e financiamento de projetos de pesquisa, de projetos mesmo de pós-graduação. Mas acho que não vamos desistir por causa disso, né? Se vemos aí no passado, mais de 10 anos atrás, uma situação, na verdade, inédita, né? Em termos de apoio à Universidade Pública Brasileira, em termos de apoio à pesquisa, não vai ser por isso que nós vamos desistir. Tá? Esse é um empreendimento que depende muito da nossa vontade. Nós, professores universitários, pesquisadores de todas essas áreas do conhecimento, não há mais muito, né, o que dizer nesse momento. Eu espero que esse seminário seja bastante frutífero, que produza bons resultados no campo das comunicações. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Obrigada, professor. Eu passo a palavra, então, ao professor Kleber. Obrigado, Denise. Boa noite a todos. Vocês me ouvem, gente? Sim? Bom, queria também seguir as palavras do professor César. É uma fala um pouco institucional, a gente está falando com uma direção do Instituto, né? E o Instituto de Arte e o que eu estou falando, eu estou compartilhando a minha fala com a minha vice, a professora Flávia. A gente aqui no Instituto fica muito feliz quando tem esse tipo de evento, né? A gente é muito orgulhoso, porque a gente é muito orgulhoso dos programas que a gente tem aqui. A gente é um instituto de excelência. Toda vez que vem alguém da reitoria, a gente, né, reatualiza. Nós somos o terceiro maior instituto em quantidade de alunos de graduação presencial. Hoje na UF nós temos quase 3.000 alunos e esse crescimento se reflete na pós-graduação também. Temos 5 programas de pós-graduação, o PPGMC é um deles, e a excelência dos seminários que acontecem anualmente aqui no âmbito há 2 anos, os seminários, o que é o sexto? Vocês fizeram, não é? Eu acho que é cada 2 por ano? Não, cada 2 anos. Então, estamos na 6ª versão. Eu vim aqui no ano passado, por isso que eu estou falando isso, entendeu? Não é só uma fala burocrática, não. Foi show de bola, eu adorei ter sido convidado, fiz uma mesa, foi bem legal. Já são 2 anos e estamos ficando velhos, passa rápido. Mas tudo isso para mostrar, tá vendo? O nosso programa, há pouco tempo, a gente era um instituto com poucos programas de pós-graduação e hoje nós temos programas amadurecidos como o programa de mídia cotidiano. A Dilson está aqui fazendo a contabilidade paralela. Mas institucionalmente, particularmente neste ano, a gente está muito orgulhoso de receber isso aqui no Instituto, porque o Instituto de Arte e Comunicação está na iminência de fazer 50 anos. E a gente tem uma tradição aqui, tanto nos programas de pós-graduação como nas graduações, da gente ser um lugar de excelência da formação técnica e filosófica e humana dos nossos quadros, sejam nossos alunos de graduação como alunos de pós-graduação. Esse lugar aqui é um lugar de excelência da produção do conhecimento, mas também da reflexão crítica, que tem o objetivo de transformar a sociedade numa sociedade ainda mais justa. Como o professor César falou, os últimos anos foram anos em que a gente percebeu o crescimento da Universidade Pública Brasileira, nós somos testemunhas disso.
né? Muitos de nós não estávamos aqui antes desses 10 anos e fomos produtos dessas transformações, e a gente reconhece nesse momento, que é um momento conturbado, que é o papel da universidade pública refletir sobre esses processos e sobre qual o papel do meio de comunicação numa sociedade que se quer democrática. Então, assim, por coincidência e não por coincidência, esse tema do seminário, né, de mídia e democracia, ele cai como uma luva num momento como hoje, especificamente no momento como as últimas semanas, mas especificamente no momento como hoje mesmo, né, em que os meios de comunicação precisam ser pensados nos seus papéis, do seu espírito público, da sua função pública. Eu me refiro, por exemplo, ao afastamento, do diretor da EBC, que tinha um mandato, Ricardo Mello, não é isso? Que tinha um mandato estabelecido e foi substituído nesse momento. Então, assim, para além de uma fala política, necessariamente, que é o que eu estou fazendo aqui agora, é também um momento de reflexão, né? Para que serve uma televisão pública? Qual é a função da comunicação pública no Brasil? Então, assim, esse seminário ele já era rico tradicionalmente nas outras edições, mas especialmente esse ano ele ainda nos orgulha ainda muito mais de estar promovendo ele juntos aqui, porque a gente precisa ter elementos para pensar criticamente esse momento complicado, para a gente preservar tanto a democracia, tanto as nossas conquistas recentes, quanto a gente amadurecer ainda mais como uma instituição que produz profissionais e teóricos capazes de pensar o fenômeno da comunicação, os meios de comunicação, o lugar do jornalismo na sociedade contemporânea, né? Querem nos convencer que esse lugar não existe mais, mas cada vez mais a gente vê que é fundamental que a gente tenha bons profissionais de jornalismo e bons pensadores de jornalismo também sendo capazes de refletir criticamente sobre isso. Então, assim, a minha fala de boas-vindas a todos é uma fala muito orgulhosa nesse sentido. Eu tenho certeza que nesses próximos dias a gente vai estar fervilhando aqui no IACS desse pensamento crítico, necessário, político, engajado, e contem com o Instituto para o que vocês precisarem para a universidade continuar sendo pública, gratuita, de qualidade, enquanto a gente estiver na direção, e deixarem, a gente continua garantindo isso. É o que a reitoria diz para a gente também, né? Então a gente continua fazendo, tenho certeza que a gente vai superar essa fase ruim numa universidade que cumpre o seu papel. A gente trabalha muito para isso aqui juntos, e aí, que vocês precisarem da gente, a gente está à disposição. Desculpa a fala longa e engajada, sejam bem-vindos e obrigado a todos por me ouvirem. Obrigado. Não, realmente, acho que o tema é muito pertinente, como foi também a nossa aula magna de jornalismo, então a gente acabou seguindo um pouco uma linha que é inevitável, né? Então hoje a gente hoje a gente estava numa tensão, inclusive, hoje o Kleber compartilhou uma carta aberta do IACS, se manifestando contra a extinção do MINC. E enquanto a gente ainda estava no processo de assinar, aprovar um colegiado, e aí veio a confirmação e a publicação no DOU da exoneração do Ricardo Mello. Então ficou aquela, o que a gente faz agora? As coisas estão acontecendo de maneira tão dinâmica, né, e voraz, que a gente não consegue acompanhar o processo. Então acho que é o momento mesmo da gente discutir não só mídia e democracia, como pensar na questão da convergência midiática também, que às vezes atravessa a gente. Então tá lá, a gente publicou no Facebook, não deu tempo nem de eu divulgar, e agora a gente já está tendo que se posicionar. E hoje, quando ele falou hoje, eu pensei nisso. Hoje tem muita coisa acontecendo, eu estou com medo realmente de acordar amanhã na monarquia, como diz a piada do outro. Enfim, eu não sei o que vai acontecer. Mas então hoje em dia, hoje mais do que nunca é importante a gente discutir essas questões, e aí isso foi programado com antecedência, mas enfim, realmente é muito pertinente. Eu fico feliz em ver alguns alunos meus de graduação aqui, alguns alunos vieram, né, não só os que estão na pós, então queria parabenizar a equipe da pós por fazer mais uma vez um seminário brilhante. O Gustavo chegou. Daqui a pouco vai ter a palestra de abertura, mas enfim, não vou me estender, queria agradecer a vocês. Eu sempre fico feliz em ver esses eventos acontecendo. Hoje eu não tive que dispensar alunos para assistir. Se eu tivesse dar aula agora de 6 às 8, eu certamente dispensaria, porque eu acho fundamental que eles participem, que eles acompanhem, e que isso de alguma forma germine neles uma vontade de fazer pesquisa, de querer fazer parte, né? A gente recebe alunos de outras instituições, de outros lugares, mas é muito bom também ver, às vezes, o aluno se interessando
pela pesquisa, por conta, inclusive, do que vocês desenvolvem, eu falo vocês porque eu não credenciei na pós ainda, mas enfim, que a pós desenvolve aqui, né? De alguma forma isso reconfigura também o nosso trabalho na graduação. Bom, parabéns e espero que vocês gostem dos seminários nos dias seguintes também. Boa noite, então queria agradecer, cumprimentar a todos e agradecer o convite, a minha primeira mesa aqui como coordenadora de curso, né, do curso de jornalismo, que é um curso meio antigo e meio novo na casa. E eu acho que o convite, ele indica uma integração, né, entre a pós, uma intenção de integração que eu imagino que será crescente entre a graduação e a pós. Então eu queria dizer que eu fico muito feliz com essa indicação e que eu me sinto disposta a estar do lado de vocês sempre, né, apoiar integralmente aí todas as iniciativas que a gente puder estar junto. Eu sei que o seminário dá um maior trabalho, então parabenizo, assim, né, eu organizo o seminário aqui na nossa graduação. Então, eu acho que está incrível a programação, vou ter que ficar grudada aqui até quinta-feira, vou ter que faltar o expediente na coordenação para poder estar assistindo todas as palestras e apresentando o trabalho, né? O meu grupo de pesquisa apresenta o trabalho. Então é isso, é um agradecimento e parabéns, né, para o pessoal aí da pós. Boa noite a todas e todos, eu estou aqui representando a professora Laura Bedran, coordenadora do curso de Comunicação Social da UF. Eu sou, no momento, até a devida homologação do resultado, espero que seja quanto antes, mas enquanto não for vice, eu serei, do curso de Comunicação da UF. E como vice, eu devo dizer, quase que obrigatório fazer esse alerta que eu não vou exonerar meu ministério, que eu não vou anular a Controladoria Geral da União, que eu não vou demover o presidente eleito da Empresa Brasil de Comunicação do seu posto e que a coordenação do curso de Comunicação saúda assim, com muita alegria, né? O Kleber falou muito bem que o tema, né, desse seminário caiu como uma luva de boxe nesse momento e que exatamente a necessidade da gente pensar esse tema na relação do curso Mídia e Cotidiano, né, um curso de pós que procura, quando a gente estava fazendo a conta aqui quando ele estava falando, por que 6 se o primeiro foi em 2008, né? Porque a gente tomou um rumo de fazer bianual a partir de 2010 e aí fizemos em 8, 9, 10, 12, 14 e esse é o 6º seminário que a gente faz, né? E o rumo que a gente tomou em relação aos nossos programas co-irmãos foi justamente o de pensar temas relacionados à questão da mídia, à questão da comunicação, que tivessem a ver mais diretamente com processos produtivos na área de comunicação, na área de jornalismo, publicidade, mas não só, na área de comunicação de um modo geral, né? E daí pensar a mídia como essa construção contemporânea que afeta o nosso cotidiano, né? Então essa relação mídia-cotidiano, ela vem dessa derivação que é extremamente importante tanto para pensar o cotidiano quanto para pensar a mídia, né? E a gente tenta colocar ao longo desses temas de cada seminário, agora bianuais, questões contemporâneas que dialogam muito intensamente com a dimensão da mídia e do cotidiano, trazendo pessoas, pesquisadores de referência na área para pensar determinados eixos de reflexão em torno de cada tema e grupos de trabalho que têm relação com o nosso cotidiano dentro do nosso programa, né? Então a programação ela vai ser, né, falada, vai ser colocada, vocês já devem ter tido acesso, mas a ideia é justamente a gente reforçar esse debate que a gente conduz ao longo das disciplinas, atividades de orientação,
num espaço que a gente para um pouquinho para trazer gente de fora, para a gente mostrar também o nosso trabalho para fora, criar interações dentro do próprio programa e do programa com a universidade, com outros grupos de pesquisa também. E aí esse momento dessa 6ª edição foi justamente esse encontro, quando a gente pensou o tema democracia, foi num outro contexto político, já era o início do 2º mandato da Dilma, mas numa outra circunstância em que estava se discutindo, sim, um antipetismo crescente, sim, uma onda conservadora aumentando, mas não existia muito clara, evidente essa extensão e essa capacidade do golpe colocado como uma perspectiva concreta de atuação, né? Então foi uma pista muito bem-vinda, né, de uma certa forma, porque traz vários elementos novos ao debate, quer dizer, o próprio cotidiano trouxe para a gente vários elementos para o debate que intensifica a necessidade da gente compreender determinadas situações que são atravessadas pela mídia e que conformam o nosso cotidiano para discutir o que a gente compreende como democracia, o que a gente compreende como cidadania, o que a gente compreende como direitos humanos, que são valores fundamentais que a gente não pode, como um projeto político no sentido mais cotidiano do termo, como projeto político a gente não pode abrir mão, né? Então é nessa ideia, nessa perspectiva que a gente pensou esse seminário de um modo geral e, claro, como curso, voltando aqui à minha representação como vice, futuro coordenador mais breve quanto possível, eu gostaria de saudar, né, a iniciativa e saudar a presença de todos vocês. Obrigado. Antes de encerrar a mesa, né, vou quebrar também um pouquinho o protocolo. Geralmente, quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar, né? Nossa, meu óculos é terrível. De longe eu não enxergo nada, só para perto. Mas, assim, ontem, particularmente, eu estava navegando aí nas redes sociais, como a gente faz, né, quase todos aqui, né, e uma foto, uma imagem acabou sendo assim muito contundente para mim. Eu vou pedir para a Denise, eu pedi para ela, você projeta para mim a imagem, e me fez até fazer algo que normalmente eu não faço, que é escrever em vez de falar. Geralmente quando eu falo muito, né, e de uma forma às vezes dispersiva, né, quando eu não estou em aula. Com essa imagem, e aí eu preferi até escrever um pouco, vou me dar o direito de ler um pouco o que eu escrevi naquele momento, pensando, né, no que seria o seminário hoje, na própria travessia do seminário, que foi uma travessia, como o Adilson acabou de colocar, uma travessia que surgiu no momento que a gente vivia a tensão e a perspectiva, né, de mudança no país, mas que se realizou, né, a forma dele se realizar, né, quem conhece um pouquinho, acho que a maioria aqui não sabe disso, mas quando a gente começa a organizar um evento como esse, a gente organiza quase um ano antes, né? Você tem que pedir ajuda para as agências de fomento, você tem toda uma trajetória, né, de pedir apoio para dali, só depois, quando eles batem o martelo e dizem sim, que a gente vê, não, de fato o evento vai existir. Então, a gente vivenciou a tensão, né? Começamos com bastante esperança, com bastante expectativa, né? Apesar de já ter havido corte, né, na nossa área, né, nas áreas, já haviam vários cortes, a gente viveu isso no ano passado, né, de uma forma difícil, mas a gente sabia que apesar dos cortes, a gente estava ainda com espaço político, né, suficiente para estar investindo num projeto como esse, que como é organizar um seminário que traz pessoas de fora, né, que convida, que envolve, né, o cotidiano de várias pessoas que formam, né, de todos nós que formamos após, envolve os alunos, né, também queria agradecer muitos alunos que nos últimos dias aí deram gás aí ajudando a gente a organizar esse evento. E aí, ao longo do processo de organização, a gente foi ficando cada vez mais com a perspectiva de nem realizar o evento. Quando chegou em janeiro, né, o grande drama nosso, e particularmente o drama da equipe de organização, né, o João, a Ana e a Andréia, estavam vivendo a tensão absurda de ter convidado algumas pessoas, de ter se envolvido com aquelas pessoas, e de repente a gente ter a perspectiva de nem realizar o evento porque as agências de fomento poderiam simplesmente não nos apoiar, e sem apoio financeiro é inviável você fazer um evento como esse. E aí, assim, quero ressaltar mais uma vez o investimento, né, e
desse trio particularmente, que apesar de todos esses percalços, persistiu, abriu mão, inclusive em abril, né, todos nós tivemos um recesso de 3 semanas, esse trio continuou trabalhando basicamente para viabilizar um evento feito com aprovação de mais de uma agência, mas na prática com o dinheiro apenas de uma, que foi a CAPES, que nos apoiou objetivamente, e a FAPERJ nominalmente, né, fomos aprovados, mas não recebemos a verba, aquela coisa que vocês devem imaginar. Enfim, né, essas tensões abalam às vezes as relações entre nós mesmos, tem discussões, etc. Mas o seminário está aqui e como todos colocaram de uma forma assim muito tranquila e bonita e generosa, né, cada um na sua perspectiva, o seminário vai acontecer, está acontecendo já com a participação de todos nos níveis de pós-graduação, graduação, mantendo sempre no horizonte uma certeza de que próximos a gente consegue fabular algo. Mas então, voltando, né, retomando a ideia da imagem, né, o quanto ela me chocou, não é a primeira imagem que a gente vê disso, né? Infelizmente não será a última, mas naquele momento, pensando em como estava todo esse processo, ela particularmente me violentou. E aí, eu, como muitos de nós aqui, né, quando a gente está num momento assim tão terrível, né, um dos caminhos de saber que a gente existe, tem que continuar, é escrever. E aí eu vou ler para vocês, né, o que eu escrevi naquele momento, pensando já nessa situação que eu estaria vivendo hoje, né? A gente faz isso, né? Mesa é sempre algo assustador. Eu falo isso para os alunos após, que vão passar por banca, para os alunos de graduação que vão passar TCC. A gente vive esse momento de vir numa mesa, acho que quase todos aqui sempre já tiveram muitas mesas na vida, mas é sempre muito difícil estar aqui na frente de, né, pessoas queridas, pessoas que nos conhecem, né, e também que não conhecem. Sempre é algo um pouco assustador, né? Bom, então vou dizer, essa imagem aqui, né, para quem não viu, acho que vários viram, né, é do Gueto, ou Geto, não sei como é a pronúncia. Ele é um haitiano, estudante de 33 anos. Ele caminhava no ponto de um mototáxi no último sábado, dia 14, na Avenida Brasil, centro de Foz do Iguaçu, por volta das 5h20 da manhã. E aí ele foi agredido por um grupo que bebia na entrada de um bar. Ele estava indo à rodoviária, se dirigia à rodoviária, para passar o fim de semana com seu filho de 8 meses. As agressões começaram com xingamentos como: macaco, você só está aqui por causa da Dilma. Ele tentou conversar, mas continuou a ser chamado de macaco, até que os agressores decidiram partir para a violência física. Bom, esse então foi um momento que eu vivi 2 sentimentos, né, terríveis. Um, de uma tristeza infinita diante disso, mas ao mesmo tempo de uma esperança profunda. Por que uma esperança profunda, né? A tristeza, essa tristeza infinita vem, é óbvio, né, da barbárie, né, de existir ainda tão forte na nossa sociedade esses brasileiros que são conservadores, violentos, preconceituosos, racistas, homofóbicos e outras tantas definições que, mesmo quando reunidas, não são capazes de traduzir o horror deste fato. Mas essa foto também é a esperança, né? Porque ela traduz um Brasil que vem de uma fonte que hoje nos parece mais fértil, a mais fértil possibilidade de contribuição da nossa área, a comunicação social, para a construção de um novo Brasil. Ou seja, um país em que essa violência volte ao armário mais fechado, mais trancado e mais enterrado possível. Pois eu acho que, infelizmente, né, esse tipo de sentimento, né, não vai desaparecer ainda tão cedo. Mas ele é preciso que a direita, essa direita que faz isso, né, ela tenha vergonha absoluta de existir nas ruas. Se a gente conseguir isso, como a gente vinha conseguindo alguns anos atrás, é uma vitória. Mas essa esperança que eu senti, né, diante dessa foto foi porque quem divulgou essa foto, né, quem botou em circulação, foi o coletivo Mídia Livre, um dos muitos coletivos e iniciativas que tem apostado em outro circuito da comunicação e que se propõe a não só comunicar, mas mudar hábitos, como eles mesmos escrevem no seu manifesto que está lá no Facebook. Quer dizer, uma das frases que traduz o que querem Mídia Livre é isso: eles querem mudar hábitos. Bom, o nosso seminário, então o C Seminário, foi fabulado, né, sobre essa realidade, sofrendo os impactos de ambas. De um lado,
a imensa dificuldade de viabilizar a proposta, com o Brasil submetido ao horror do golpe, que veio superar em tragédia, inclusive, toda a angústia que já vivíamos desde o ano passado, como aqui já coloquei, né, por conta dos cortes, né, nas várias áreas, inclusive educação. E por isso esse seminário começa hoje, simbolicamente, optando por um lado da história. Contra tudo e contra todos os desafios, ele se viabiliza graças à solidariedade, ao empenho e à vontade de todos nós que aqui estamos e os que vão vir nos próximos dias, de continuarmos investindo nessa área, pesquisa acadêmica, tentando, com a nossa contribuição, também mudar hábitos. Isso porque eu, por dever de ofício, estudo a história da ciência no Brasil, e eu lembro a vocês que a ciência surgiu na elite, para a elite, e foi se perpetuando nesse patamar, a despeito de, como sempre, haver um movimento contra essa corrente, que se materializou de uma forma forte nos anos 1960, quando vários de vocês sequer eram nascidos. Tanto que as universidades e os centros de pesquisa foram duramente atacados pela ditadura militar. E agora, apesar de não vivermos ainda, a gente não tem certeza disso, e pelas notícias que a gente vem tendo, né, a cada momento, né, algo mais sombrio talvez se consolide, né? A face mais dura do golpe, né, a gente não está vivendo ainda o exílio, a prisão, mas já estamos vivendo a realidade opressora das anunciadas medidas desse governo ilegítimo. Mas vamos seguiremos, né? E aqui está organizado um evento que vai prestigiar, com certeza, as pesquisas e o percurso acadêmico. E convido a todos a participarem dos 3 grupos de trabalhos que acontecem amanhã de manhã e quinta-feira também, a partir das 8 horas. Mas ele também, esse evento, não deixou de explicitar que nossas pesquisas têm, antes de tudo, a decisão, a opção e a vocação de contribuir para a transformação social, para a transformação de um país que viu ser interrompido de forma traiçoeira e afinada, com o pior da sua elite, um processo que ainda engatinhava no sentido do fim das desigualdades sociais, que é, ao fim e ao cabo, o que dá sentido às nossas vidas, o que coloca esse seminário em um lugar de partilha, de comunhão, de sonhos, de afetos e de luta. Eu acho que é nesse lugar que esse seminário acontece, né, apesar de tudo o que a gente tem vivenciado, né, a gente percebe que no esforço, né, muitas vezes gigante, de deixar a filha em casa, né, a Andréia, aqui um exemplo, e outros também, Flávia, e tantas mães que, né, deixam o filho em casa para estar aqui vivenciando esse momento. Né? A Dilson está aqui reclamando, né? Mas é que eu estou contaminada com aquele ministério sem mulheres, tá? Então eu estou mais feminista do que nunca. É impossível ser muito feminista nesse momento. Você perdoa, né, Dilson? Dilson, Clever e todos, né? Mas eu quero dizer assim, além das boas-vindas e de agradecer mais uma vez, né, a todos que estão aqui compondo a mesa, né, tentando partilhar com a gente essa travessia, né, que é tão curta depois que acaba, mas que dura um tempão antes de acontecer, né, que eu acho que todos nós aqui partilhamos algo muito simples, que é dizer fora Temer. Eu acho que não dá para não dizer fora Temer. Acho que todos que estão aqui pensam, agem e buscam lugares em que está escrito, explícito, dito fora Temer, né? E do outro lado, também dito, explícito, escrito, né? Viva a democracia, né? Que é, com todos os defeitos, com todas as não virtudes que a gente vivencia nesse país, né? Que é desigual, o que é possível a gente chegar. Eu acho que, não sei se eu estou me estendendo muito, mas acho que o palestrante ainda não chegou. Chegou? Não? 5 minutos? Nossa, há 5 minutos agora vai começar a debate. Não terão tanto, né? Então, enfim, me perdi, gente, mas tá bonito, né? Eu acho assim, eu acho que todos nós, né, de um modo ou de outro, né, por caminhos às vezes diretos, né, nas pesquisas que já existem no programa Mídia Cotidiana, e convido a todos que ainda não conhecem, a gente já tem um banco de dados lá, um banco que os primeiros trabalhos, né, que estão disponíveis no site do Mídia Cotidiano, PPG Mídia Cotidiano, é www.ppgmediacotidiano.com.br,
.uf.br, vocês vão ver que ali a gente já teve a primeira turma aprovada, né, que defendeu em 2015, já alguns da turma que entrou em 2014 também já defendeu, e a gente está disponibilizando lá no site, que é justamente para que vocês conheçam, né, o que é o resultado, né, desse esforço gigantesco, né, que o MIT Cotidiano vive. A gente, como projeto, como um programa novo, né, vivemos a realidade do corte de bolsas, e apesar disso, nossos alunos, né, sem bolsa, quase todos, a gente tem um número muito reduzido de bolsas, eles persistem, né, nesse percurso acadêmico que tem rendido reflexões bastante significativas nessa direção de construir um Brasil realmente menos desigual. Então, eu acho que estar no PPG MIT Cotidiano, né, um programa que nasceu em 2013, foi quando entrou a primeira turma nossa, né, deve muito, como eu falei aqui, não foi pro forma, quando eu falei que deve muito ao curso de comunicação social, é que foi do curso de comunicação social que saíram, né, a maior parte dos professores envolvidos, e aí tem a figura do Farbias, que eu queria também aproveitar o momento e bater uma salva de palmas para ele, porque eu acho que ele merece. Mas eu acho que o Farbias sempre vai ser, né, a personagem, né, chamar de personagem aqui, mas a pessoa, mais que personagem, a pessoa que de fato investiu na viabilização do programa, né, sem o Farbias, né, que tem sido uma figura, né, uma pessoa essencial, um companheiro, né, um colega, um camarada é a palavra que eu adoro, é essencial, adoro essa palavra, acho linda, acho que ela traduz tudo que eu sonho, né, como viver com as pessoas, né. Ele é um camarada que, com todas, assim, que viveu intensamente o processo de viabilizar pós, né. Hoje a gente tem outros professores de outros departamentos, o Emanuel está aqui, né, o nosso professor querido, que veio lá dos estudos de mídia, né. Enfim, a gente está tentando e vai viabilizar, e sem a parceria de todos que estão aqui, inclusive dessa mesa que é tão generosa, o programa não chegaria aonde chegou e com certeza não daria o espaço seguinte, né. Agradeço particularmente ao professor, esqueci seu nome, professor, só dele, professor César, não mais tranquilo do mundo, e eu sou uma lástima, César Ramos. O professor César, particularmente, né, a PROB tem nos apoiado desde o início, né, e a presença dele aqui, né, traduz, né, esse apoio também, né, mostra, né, o envolvimento da PROB, né, a atual gestão nesse sentido tem sido muito democrática e participativa e compartilhado, né, buscado sempre construir tudo o que está acontecendo na PROB com as coordenações de programas, isso tem sido muito rico, né, esse processo. Enfim, queridos, eu acho que agora chegou o nosso palestrante, aí eu vou desfazer essa mesa, né? Agradecer, merci. Isso já falou. Eu que fiquei aqui gastando. Agradecer então, dar uma salva de palmas para o nosso colega, desfazer a mesa e convidar o professor João Batista, que vai ser o mediador da próxima mesa, né? Da nossa mesa não, do conferencista de abertura. E é isso, queridos. Obrigada pela presença.